Bem-vindos ao curso de inverno de Fisiologia da Universidade Federal de Alfenas, que é promovido pela Liga Acadêmica de Fisiologia e pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas. O meu nome é José Edson Caetano, eu sou enfermeiro formado pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas. Atualmente, eu estou vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas e sou graduando em Odontologia na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Alfenas. Nessa aula, eu vou comentar um pouco com vocês sobre volumes e capacidades pulmonares, que são conceitos importantes ali dentro da temática maior, que é sobre o sistema respiratório. E, além disso, vou tatear um pouco sobre a espirometria, que é uma técnica bastante utilizada para quantificar valores que mostram as capacidades respiratórias do organismo que está sendo avaliado, e também para mensurar a movimentação do ar por meio de fluxos e volumes pulmonares. Ou seja, ali a capacidade com que o indivíduo é capaz de inspirar e expirar, e também a quantidade de ar que está sendo utilizado nesses movimentos com o auxílio dos músculos respiratórios, que foi algo bastante utilizado em tempos de pandemia, após a alta ali dos pacientes, quando eles recebiam alta da instituição hospitalar, em função de acontecer, quando infectados pela Covid-19, a deterioração, né, a perda ali da funcionalidade dos tecidos envolvidos no processo, que é fisiológico, da respiração, do ato de respirar. Uma vez que a doença, quando ela instala no organismo, quando ela está instalada, né, no ser humano, ela tem ainda o potencial, mesmo com a vacinação, ela tem o potencial em menor grau, graças à vacinação, de promover uma inflamação intensa e devastadora desses tecidos, né, que vai promover ali potencialmente a perda ou a diminuição das capacidades respiratórias como consequência da Covid-19, por exemplo, ou de alguma outra doença que esteja acometendo este indivíduo. As diretrizes, por exemplo, da British Thoracic Society, ela vai propor para a gente alguns testes para serem realizados após a alta desse paciente ou para ser realizado em caso necessite fazer uma avaliação pulmonar dos fluxos respiratórios de um indivíduo. E da mesma forma, a gente tem uma sociedade espanhola de neumologia e cirurgia torácica que vai propor esses três testes de serem realizados, em comum as duas aqui, essa diretriz e essa sociedade espanhola vai falar para a gente sobre esses testes que deverão ser realizados após mais ou menos 3 meses de alta, quando esse indivíduo recebe alta da instituição hospitalar qual ele esteve internado. E se persistir, então, de maneira contínua, a sintomatologia, né, que esse paciente, porventura, venha a ter após a alta, então essa diretriz, essa sociedade recomenda a realização dos testes em questão. E aqui eu trouxe para a gente os testes e o que seriam esses testes. Primeiramente, pode-se começar fazendo esse primeiro aqui, ó, que é o DLCO, que é um exame que vai medir a habilidade do pulmão em transferir o monóxido de carbono do ar que está sendo respirado até os glóbulos vermelhos presentes nos capilares pulmonares. Faz-se esse exame, analisa, se houver alguma alteração, pode-se então, por meio deste outro exame, fazer uma segunda análise para verificar a função pulmonar. E, nesse caso, vai se utilizar para avaliar os volumes pulmonares de uma forma mais detalhada que a espirometria. E essa pleistimografia, ela, quando, né, os casos ainda persistirem, os sintomas, né, que esse paciente tem, ele vai ser realizado após ela o TC6, que vai ser um teste realizado onde o paciente vai caminhar o mais rápido possível, sem correr, por um tempo ali de 6 minutos. Então, ele vai caminhar, assim, o máximo que ele conseguir, né, sem correr, mas caminhando rápido, durante 6 minutos. E aí faz-se a avaliação desse indivíduo a partir desse teste. E, por fim, pode-se realizar o TSP, que é um teste realizado na esteira ergométrica ou em uma bicicleta estacionária. E aí o paciente ele vai ser monitorado por todo o exame, por meio de eletrodos, né, iguais àqueles que se utilizam para fazer o eletrocardiograma. E além disso, né, desses eletrodos, dessa monitoração, vai se utilizar um oxímetro de pulso e um equipamento para acompanhar a pressão arterial desse indivíduo. Dito isso, nós temos dois tópicos importantes para a gente comentar, que seriam um sobre movimentos físicos da entrada e saída de gás pelos pulmões, que seria a ventilação, e os fatores que vão modificar essa ventilação. Os movimentos fásicos de entrada e saída de gás dos pulmões, eles vão constituir o que a gente denomina como ventilação.
Esses movimentos cíclicos de inspiração e expiração, que são cíclicos, né, esses movimentos respiratórios, sempre um na sequência do outro, eles ocorrem no repouso com uma frequência de 12 a 18 ciclos por minuto, que é a frequência respiratória por minuto que se avalia do paciente, que a gente tem ali precisando de uma assistência. Então, se ela tiver de 12 a 18 ciclos por minuto, esse paciente está com o sistema respiratório, né, funcionando de maneira fisiológica e adequada dentro dos parâmetros considerados normais. E o volume corrente, quando a gente vai comentar sobre ele seria a quantidade de gás que é mobilizada a cada ciclo respiratório. Então, o volume corrente daquele indivíduo que teve 17 frequências respiratórias por minuto seria 1, porque é essa movimentação, né, de gás que está sendo utilizada para que se aconteça um ciclo respiratório. O volume de gás ventilado por minuto é o volume minuto ou ventilação global por minuto. Ele corresponde ao produto do volume corrente, que é aquilo que a gente comentou, sendo o volume corrente aquela quantidade de gás que é mobilizada a cada ciclo, então ele vai corresponder a esse volume corrente dividido pela frequência respiratória. Diversos fatores eles vão modificar o volume corrente ou o ritmo dessa respiração. Por exemplo, emoções, a pessoa está ansiosa, a pessoa está nervosa, tudo isso pode influenciar nos movimentos, no ciclo respiratório desse indivíduo. Se está sentindo dor, se está com sono, se está chorando, a questão da fonação, né, a forma que se fala, tosse, necessidades metabólicas e também várias entidades mórbidas, né, doenças que vão afetar o movimento respiratório, o ciclo respiratório desse indivíduo, como, por exemplo, uma DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, causada, vamos supor, por anos de tabagismo naquele indivíduo, né? São doenças que podem acometer o indivíduo e vão alterar esses ciclos respiratórios. Essas modificações, elas recebem determinadas denominações, nomes, né? E características para cada uma delas. E aqui eu trouxe essas daqui para a gente poder observar a diferença entre elas, né? Então, eu posso falar que o indivíduo está eupneico, né? Esse indivíduo eupneico nada mais é do que seria uma respiração normal, sem qualquer sensação subjetiva de desconforto. Então, seria fisiológico, né? Ele está eupneico, eu estou eupneico, eu estou respirando normalmente. Se ele tiver taquipneico, a gente já tem um aumento da frequência respiratória, que foge do que é fisiológico dentro daquilo que a gente acabou de comentar. Bradipneia seria ao contrário de taquipneia, a gente teria uma diminuição da frequência respiratória. Hiperpneia seria elevação do volume corrente, então aquele conceito que a gente viu de volume corrente, que seria a quantidade de gás mobilizado no ciclo respiratório, estaria elevada, então ele estaria hiperpneico, e a hipopneia seria o contrário, teria uma redução naquela quantidade de gás que foi mobilizada durante o ciclo respiratório. A hiperventilação ou hipoventilação, sendo que a hiper seria o aumento da ventilação global e, consequentemente, a hipoventilação seria a diminuição dessa ventilação global. Apneico seria parada dos movimentos respiratórios ao final de uma expiração basal. A apneuse seria a interrupção dos movimentos respiratórios ao final da respiração. E a dispneia seria a respiração laboriosa, né? Uma sensação subjetiva ali de dificuldade respiratória. Então, aquele indivíduo tende a ter uma dificuldade nos movimentos respiratórios, ele está dispneico. E aqui, nesse slide, eu trago, né, a imagem do famoso espirógrafo, que é aquilo que a gente comentou, que seria utilizado para fazer essa avaliação do volume respiratório no indivíduo. Aqui, a gente tem todas as fases por onde percorreria, né, a análise desse volume corrente, desse volume respiratório aí do indivíduo. O volume gasoso mobilizado, ele pode ser medido por meio desse aparelho e vai ser constituído ali por uma campânula cilíndrica, ó. Nessa imagem aqui a gente consegue observar essa campânula cilíndrica. E nela a gente vai ter o ar, como a gente pode observar aqui essa setinha mostrando para a gente, que a gente tem um ar dentro dessa campânula cilíndrica. A parede dessa campânula, ó, em volta dela, vai ficar parcialmente submersa entre as duas paredes de um recipiente, que é isso que a gente observa. A gente tem um recipiente, a gente tem uma campana que contém esse ar. Então, ela fica submersa nesse recipiente aqui que a gente está observando. E nele a gente vai ter um conteúdo, que seria a água. Então, a gente tem a campana inserida nessa caixa e a gente tem a água aqui.
E dessa forma, então, o gás no interior desse espirógrafo, ele vai ficar isolado do ar ambiente, que a gente está falando dessa situação aqui, ó, que está esquematizado aqui para a gente. O indivíduo que será submetido ao teste ou ao exame, ele vai ser conectado ao aparelho por meio de uma peça bucal. Essa peça bucal, né, que vai na cavidade oral do paciente, e uma válvula em conexão com os dois tubos flexíveis, um trazendo o ar do interior do espirógrafo para o paciente, e o outro vai estar fazendo o retorno do gás que está sendo expirado em sentido contrário. Um traz e o outro leva esse ar no momento da expiração. Esse gás ele vai passar por um recipiente que contém cal soldada. E essa cal soldada, ela vai retirar, nesse momento, quando o gás passar, o CO2 que está presente no momento da expiração. No circuito, a gente vai ter uma ventoinha, como a gente pode observar aqui, ó, que vai ajudar a manter o sentido do fluxo no interior do aparelho. É como se fosse um auxílio para manter esse fluxo de ar que está acontecendo dentro do aparelho, que é o espirógrafo. E como parte do oxigênio inspirado é consumida a cada inspiração, a mistura gasosa no interior do espirógrafo, ela vai ficar cada vez mais pobre em dióxido de carbono. Então é isso que a gente tem acontecendo nesse espirógrafo para fazer a avaliação do fluxo, né, respiratório do indivíduo, em que a gente vai ter dois tubos então conectados nesse paciente na cavidade bucal dele, um trazendo o gás e o outro retirando, né, fazendo com que seja expirado esse gás que contém o dióxido de carbono, que passa nessa cal soldada, que faz com que tire, né, o gás carbônico desse ar expirado, fazendo então o fluxo desse aparelho que é o espirógrafo. Como que o sistema funciona, né? A gente tem volumes e capacidades pulmonares, o primeiro tópico que a gente vai comentar, depois sobre denominações próprias dos volumes e capacidades e variação das capacidades e volumes respiratórios. Aí eu trago essa imagem para a gente poder ir observando tudo isso que a gente vai comentar, ó. Esse gráfico que vai mostrar para a gente a questão do volume de reserva inspiratório, o volume de reserva expiratório, e aqui a gente tem aquele volume corrente, ó, onde eu estou passando com a seta, que é o volume que a gente viu que vai ser utilizado no ciclo respiratório. E aqui a gente vê, ó, que esse gráfico ele vai aumentar a sua curvatura, porque aqui seria a capacidade vital desse indivíduo. Então, a capacidade vital do indivíduo na respiração seria esse todo. E quando a gente vai falar de volume corrente, que é aquele volume dentro do ciclo respiratório, seriam essas ondinhas aqui, ó, que representaria para mim a quantidade de volume corrente dentro dessa capacidade vital do indivíduo. Como a gente consegue observar aqui no gráfico, mostrando para a gente que esse indivíduo está em repouso. Quando a gente vem observar aqui, ó, quando o indivíduo não está mais em repouso, a gente tem uma alteração dessas linhas que mostram para a gente essa capacidade de volume corrente, a quantidade de volume de reserva inspiratório ou expiratório a partir dessa análise e a capacidade total vital desse indivíduo na respiração. Aqui a gente tem, ó, uma alteração no sentido de que se eu tenho um volume de reserva inspiratório e aqui um volume de reserva expiratório, o volume corrente, que é aquele que a gente observou aqui, ó, que está contínuo, a gente vai ter uma alteração desse volume corrente, ó, mostrando para a gente aqui que a gente tem um aumento da capacidade de volume corrente. Qualquer nível de atividade que estiver sendo executado, a gente tem uma alteração nesse tamanho, nessa quantidade, nessa capacidade de volume corrente. Porque aqui o indivíduo está em repouso, então ele está eupneico, ele está respirando normalmente. Não que fazendo exercício ele não esteja eupneico, é que aqui a gente tem uma alteração na frequência respiratória desse indivíduo. Então, consequentemente, o volume corrente se altera e a gente tem, consequentemente, uma alteração no volume de reserva inspiratório e no volume de reserva expiratório, certo? Aqui eu trago, né, algumas definições para a gente sobre termos, né? Quando a gente fala volume corrente, o que eu estou querendo dizer com volume corrente? Seria a quantidade de ar
que está sendo inspirada ou expirada, porque quando a gente fala em ciclo respiratório, a gente está falando de inspiração e expiração, só que de maneira espontânea, em cada ciclo respiratório, que é aquilo que nós comentamos, que a gente tem uma faixa que pode ser analisada, né, para ver se a respiração desse indivíduo está em termos fisiológicos, e dentro dessas faixas aí que a gente observa, a gente tem o volume corrente, que é aquela quantidade de ar que está sendo inspirada por aquele indivíduo. E aqui no volume, o volume corrente do indivíduo em repouso seria de 350 a 500 ml. Seria esse daqui que a gente está comentando, de 350 a 500 ml em repouso, o volume corrente. Porque quando a gente tem um exercício, né, fugindo do repouso, a gente tem uma alteração para mais desse volume corrente. Quando a gente fala de volume de reserva inspiratório e expiratório, a gente está comentando sobre o volume máximo, que pode ser inspirado voluntariamente a partir do final de uma inspiração espontânea. O volume de reserva expiratório, dentro disso que a gente comentou de volume de reserva inspiratório e expiratório, seria novamente essa questão do volume máximo sendo expirado voluntariamente. O volume de reserva residual seria o volume de gás que vai permanecer no interior dos pulmões após a expiração máxima. Então, quando eu estiver expirando o máximo que eu conseguir, o que ainda permanecer dentro dos pulmões vai ser esse volume residual, que restou, entre aspas, dentro do pulmão após essa expiração total. Quando a gente fala de capacidade vital respiratória, a gente está falando sobre quantidade de gás mobilizada entre uma inspiração e uma expiração máxima. A capacidade inspiratória seria o volume máximo inspirado a partir do final de uma expiração. Então, quando a pessoa expira o máximo que ela pode, né, fisiologicamente expirou, liberou esse ar de dentro dos pulmões, a capacidade inspiratória seria o volume máximo que vai se inspirar a partir dessa expiração. A capacidade residual funcional, que é a quantidade de gás contida nos pulmões no final de uma expiração espontânea, corresponde à soma dos volumes de reserva expiratório e residual. E a capacidade pulmonar total seria a quantidade de gás contida nos pulmões ao final de uma inspiração máxima, que equivale à adição dos 4 volumes primários. E aí, a gente encerra a nossa aula aqui, né, comentando sobre volumes e capacidades respiratórias, dentro daquilo que é fisiológico e aquilo que extrapola do fisiológico, estando em repouso ou não estando em repouso, estando acometido por alguma patologia ou não, como a gente comentou, por exemplo, sobre a Covid-19, sobre uma DPOC, que seria a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente tem alteração naquelas imagens daquele gráfico, por exemplo, de volume corrente desse indivíduo, né? E por meio de análises que a gente pode realizar, testes, a gente avalia as capacidades ou a capacidade pulmonar daquele indivíduo. Muito obrigado.